Você sabia que uma planta pode se tornar um tecido? Quer entender direitinho essa história? Então fica comigo até o final que eu vou te explicar isso tintim por tintim. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane. Vamos falar sobre têxtil e moda? Bom, já vamos começar direto no que interessa. Você quer saber se a roupa que você está vestindo foi feita com alguma planta? É só olhar a etiqueta onde estiver escrito composição. Se após a palavra composição você encontrar algo como algodão, juta, ramiz, sisal ou linho, você está vestindo uma roupa que é feita de planta ou alguma parte dessa roupa contém uma planta. Existe a viscose também, que é feita à base de algodão, mas isso é papo para outro vídeo. Talvez a essa altura você deve estar me achando meio maluca por dizer que uma planta pode virar tecido. Ou até está se perguntando, será que a plantinha do meu jardim pode virar um tecido também? Depende. Se ela tiver as características necessárias para ser uma fibra têxtil, pode sim. Se não, deixa a plantinha no jardim porque ela não vai dar uma bela camiseta, tá bom? Uma fibra, para se tornar própria para uso têxtil, precisa de algumas características, como resistência, resiliência, alongamento. E tudo isso a gente descobre com análises morfológicas e análises técnicas dentro de um laboratório têxtil. Mas hoje o nosso tema é como é que pode uma planta virar um tecido, né? Virar um fio. Bom, antes de virar um tecido, a planta, precisa se tornar uma fibra e essa fibra precisa passar por um processo de fiação. A cadeia têxtil é composta basicamente por fibras, fiação, tecelagem, o processo de tecelagem, seja ele de tecido plano ou de malha, e por fim o beneficiamento têxtil, que é a arte de dar benefícios aos tecidos. As plantas estariam no primeiro elo, que seriam as fibras. Como é que uma planta vira tecido e de onde foi que veio essa ideia? Quando estudamos a história da moda, a gente vê que começamos a usar peles animais para poder nos vestirmos. Mas com o passar do tempo, a gente aprendeu a tecer, mas antes de tecer, a gente precisa fiar, correto? Deixa eu falar agora em português claro. Para formar um tecido, a gente precisa de um fio ou dois conjuntos de fios. E para formar os fios, a gente precisa das fibras. A nossa ideia de pegar as plantas e de começar a fazer fios com elas veio lá mais ou menos do período neolítico. E o que é que aconteceu de tão especial nesse período? Nossa espécie começou sendo nômade. O que isso significa? A gente chegava em algum lugar, consumia todo o alimento e água que a gente tinha ali naquele lugar, e quando se esgotavam os recursos, a gente ia para outros lugares procurar outros recursos e mais comida. Conforme fomos evoluindo, nos tornamos sedentários. Não é você e eu que não vamos para a academia. É chegar em algum lugar, plantar aquilo que vai comer e criar alguns animais ali também para comer, para ajudar na agricultura, entre outras coisas. Quando nos tornamos sedentários, desenvolvemos diversas técnicas e tecnologias. Dentre essas técnicas e tecnologias está o processo de fiação. As primeiras fibras têxteis que nós utilizamos vinham de plantas, como o linho e o algodão, e de animais, como a lã. Mas entre pegar a lã, o algodão e o linho e vestir, existe um longo processo que começa ali pela fiação. Antes de se tornar um tecido, uma fibra precisa passar por um processo de fiação e depois por um processo de tecelagem. O processo de fiação começou lá por volta do período neolítico e o primeiro objeto, a primeira máquina de fiar, se chama fuso de fiar. Era basicamente um disco que ficava pendurado num tufo de fibras e ia rodando para formar o fio. Esse fio era bem grosseiro, mas já indicava o início do processo de fiação. A evolução desse fuso se chama roda de fiar e surgiu por volta de 500 e 1000 depois de Cristo, enquanto o fuso de fiar surgiu mais ou menos em 5000 a.C. Essa roda de fiar contava com um fuso que era ativado por uma manivela ou um pedal. Ela parece aquela máquina que a gente vê a Bela Adormecida espetar o dedo, sabe? Aquilo ali é um fuso de fiar. Muito tempo depois, no século XVIII, surgiu a spinning jenny.
A primeira máquina voltada para o processo de fiação têxtil. Ao invés de contar com um fuso, a Spinning Jenny tem 8, então a gente ganhou muita velocidade de produção. Depois ela foi evoluindo e ganhou 16 fusos e até 120 fusos. James Hargreaves, criador da Spinning Jenny, trouxe mais agilidade para a produção de fios. No entanto, esses fios ainda eram grosseiros e pouco resistentes. Então, isso abriu espaço para outro criador criar outra máquina de fiar. Richard Arkwright criou, também no século XVIII, a Water Frame. A Water Frame era uma máquina que contava não com a manivela, nem com o pedal, nem com nenhum esforço humano para afiar. Ela contava com água. Foi a primeira vez que a água entrou no processo de produção de fios e tecidos. A Water Frame, além de resolver o problema da Spinning Jenny, que produzia fios grosseiros e pouco resistentes, trouxe mais agilidade de produção ainda, empregando a água no lugar do esforço humano para a produção de fios têxteis. E aí o que se vê depois da Water Frame é a fiação moderna, que conta com alguns processos e algumas etapas para poder formar um fio satisfatoriamente bom para a indústria têxtil. Voltando para a questão do título desse vídeo, como uma planta vira tecido, vamos pensar no seguinte: as fibras têxteis, que são o primeiro elo da cadeia têxtil e aonde podem entrar as plantinhas, têm algumas origens, sendo elas vegetal, animal ou sintética. Para que uma planta vire um tecido, para que qualquer fibra vire um tecido, ela primeiro precisa passar pelo processo de fiação, e nesse processo de fiação existem algumas etapas extremamente importantes, que são comuns à grande maioria desses processos de fiação. A primeira etapa é a abertura e limpeza das fibras. Vamos imaginar que queremos produzir um fio de algodão. O algodão é uma plantinha que vai vir direto da roça para a nossa indústria têxtil. Então ele vai chegar em fardo cheio de semente, de terra, de folha, enfim. E a primeira missão é limpar esse algodão, tirar semente, terra, folha e todas as impurezas. E a gente também precisa abrir esse algodão para essas fibras ficarem mais espalhadas e mais fácil de a gente trabalhar. Essa limpeza e essa abertura acontecem ao mesmo tempo na fase de abertura e limpeza da fibra. Uma vez aberta e limpa, essa fibra precisa ser paralelizada. Lembra que ela precisa formar um fio, que é como se fosse uma linha de costura. A gente chama de fio porque a linha de costura já é o produto final, O fio é o que vem antes. Então imagina que a gente precisa fazer um fio que é semelhante a uma linha de costura e é bem fininho e não tem nenhum frizz saltando para fora de si. Como a gente consegue isso se a gente tem um fardo de algodão todo sujo, todo feio e que já passou pela limpeza e abertura? A gente vai paralelizar essas fibras. Vai deixar todo mundo ali no mesmo sentido, todo mundo bonitinho, se comportando direitinho para poder passar para a próxima fase, que é a estiragem. A fibra chegou toda aberta, toda esparramada na linha de abertura e limpeza e está começando a ganhar uma forma semelhante a isso aqui, que está bem longe de ser um produto da fiação. Isso aqui já é um produto final da indústria farmacêutica, arrisco dizer. A próxima etapa é o processo de torção. Então, torcer a nossa fibra para ela virar um fio. Isso aqui seria totalmente reprovado pela indústria têxtil, mas a título de exemplo vocês entenderam como é que funciona, não é mesmo? Existem alguns tipos de processos de fiação e cada processo vai resultar em um produto final diferente. Eu vou trazer mais vídeos a respeito disso, então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para não perder nada dos vídeos novos, beleza? Então, um resumão do processo de fiação é abertura e limpeza, paralelização, estiragem e, por fim, torção. Então, em resumo, como uma planta vira um tecido? Bom, primeiro ela se torna uma fibra que passa pelo processo de fiação e depois entra no processo de tecimento. E de onde é que surgiu essa ideia de usar as plantas no processo de produção de tecidos? Lá no período neolítico, quando a gente começou a substituir as peles animais por tecidos de fibras vegetais e animais. E agora que eu te contei tudo isso, eu quero saber,
Qual é a planta que você mais usa? Eu uso muito algodão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de apoiar o meu trabalho deixando o seu like aqui no botão do joinha. Também não esqueça de se inscrever nesse botão vermelho e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. E isso era tudo que eu tinha para falar sobre têxtil e moda com você hoje. Foi um prazer falar com você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Quando estudamos história, E tudo isso a gente descobre com... Antes de se tornar um tecido, uma planta e qualquer outra... Antes de se tornar um tecido... Que ódio! São as pessoas que chegavam em algum lugar